79807-7667. Atendimento presencial no consultório do Dr. Antônio Roncone, localizado na Rua do Hospital. Você está na ZYL 416, Rádio Pomerana FM 98,5 MHz, uma emissora da Associação de Radiodifusão Comunitária de Santa Maria de Jetibá. Já foi o tempo em que a mulher era vista como sexo frágil. Hoje, somos guerreiras no mercado de trabalho, rainhas no lar, sedutoras na intimidade. Por todas essas razões, nós merecemos um espaço todo nosso. Entra no ar a partir de agora, Papo de Mulher. Aqui você tem voz, aqui você tem vez. Os nossos parceiros são cirurgiã plástica Catriene Martinelli, doutora Thaís Silveira, especialista em saúde mental, restaurante Bom Apetite na Vila Nova, Patrícia Canal Estética, Imafar Farmácia de Manipulação, Loja Campeão, angiologista Dr. Edmar Pereira Olímpio, COI, Centro de Odontologia Especializada, doutora Sidney Aparecida Galo, ginecologista, urologista Dr. Rômulo Santos, Dr. Antônio Valentim Sancio, Laboratório Vila Rica. Boa tarde para você em sintonia com a Pomerana FM. Estamos em novembro, já no finalzinho, e o novembro é azul, o mês mundial de combate ao câncer de próstata. E do outro lado da linha, para conversar comigo, nós estamos falando com o urologista Dr. Rômulo Santos para falar sobre o câncer de próstata. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Marcinete. Boa tarde, ouvintes da Rádio Pomerana. Obrigado por mais uma vez estar tendo a oportunidade de falar com vocês aí. É sempre um prazer ter você aqui para trazer informação para a gente, para os nossos ouvintes, é claro. Bem, doutor, quantos homens morrem no mundo e no Brasil pelo câncer de próstata? Bom, então, o câncer de próstata é o segundo câncer que mais mata no homem, né? Perdendo só para o câncer de pulmão. No Brasil, estima-se que são quase 15 mil óbitos por ano, e no mundo 550 mil. Então é um volume muito grande referente a um câncer, né? E qual a importância do Novembro Azul? Bom, a importância no Novembro Azul é frisar sobre a prevenção do câncer de próstata. Por ser um câncer que não causa nenhum sintoma, a gente só consegue encontrar ele a partir dos exames do PSA e do toque. Mas a importância do Novembro Azul também é a questão de levar o homem ao acompanhamento com o urologista, que às vezes vai ser o primeiro médico dele a ter contato, né? E dali para frente vai ser indicado a acompanhar com médicos, né, responsáveis por outra área do corpo. Então eu acho que o mais importante é levar a saúde do homem, né? É tipo um puxãozinho referência de orelha, né? Para lembrar que ele tem que ir no médico. Exatamente, puxão de orelha em novembro. Uhum. E qual o papel da próstata e sua anatomia? Bom, a próstata ela é um órgão que vai produzir o líquido seminal, que é um líquido que vai nutrir os espermatozoides. Então ela está ali localizada na via urinária, né? Apesar de a gente fazer o toque, às vezes o paciente acha que a próstata está na parte do intestino. Não é, a próstata ela tem uma parte da urina, né? E por ela estar ali próxima, envolvendo a uretra e próxima à bexiga, ela tem ela ajuda na questão da continência urinária, né? Ela serve como um órgão para segurar a urina dentro da bexiga. E por que desde 1995 a incidência deste tipo de câncer vem aumentando? Bom, primeiro pela expectativa de vida. Então, quando você começa a ter pacientes mais idosos, você tem um risco maior de ter essa doença, né? E com o advento do PSA, né? Na época também começaram os estudos com o uso do PSA e isso ajudou bastante. Então acho que basicamente foi isso, né? O desenvolvimento dos exames, né? Tanto exame de sangue, quanto exames de imagem, ressonância, biópsia, quanto o envelhecimento das pessoas. E quais as causas e fatores de risco para o câncer de próstata? Hoje, a causa mais comum para câncer de próstata, na verdade causa não, né? Um fator de risco seria a idade.
Então, assim, é muito raro você ter câncer de próstata em pacientes abaixo de 40 anos, 45 anos. É raro, mas você pode encontrar. Então, você leva muito em consideração a idade do paciente. Quanto mais idade ele tem, maior o risco de câncer de próstata. Além disso, você tem que ter um histórico familiar. O histórico familiar leva a um fator de risco. Então, se você tem um pai ou um irmão, né, que seriam familiares de primeiro grau, com câncer de próstata, você tem um risco muito maior que a população em geral. E pacientes negros também têm um risco maior, além de pacientes obesos, né? Então, quando você tem pacientes obesos, negros, ou que tem história na família de câncer de próstata, você tem que começar a fazer o acompanhamento mais cedo, geralmente a partir dos 45 anos, fazendo toque e PSA. E na população em geral, a partir dos 50 anos. E qual o ciclo natural do câncer de próstata? Bom, na maioria das vezes o câncer de próstata vai ser um câncer de baixo risco. Ou a gente não sabe se esse câncer apareceu mais de baixo risco porque a gente começou a encontrar mais essa doença, começou a ter mais forma de prevenção, PSA, questão do Novembro Azul. Mas o ciclo natural do câncer de próstata, se ele não é tratado, é uma progressão, né, na próstata, com risco de metástase, e essa metástase geralmente vai para o osso. Então o paciente pode ter ardência para urinar, sangramento na urina e dor óssea, né? Se esse câncer for a evoluir num quadro mais grave, né? Graças a Deus, hoje em dia a gente consegue ter o diagnóstico nas fases iniciais e consegue controlar essa doença com mais efetividade. Você falou dos sintomas somente no caso de agravamento, mas câncer de próstata inicial não causa sintomas, não é mesmo? Não, o câncer de próstata inicial raramente vai causar sintomas. É comum, às vezes, o paciente vir na consulta por causa de uma outra... o paciente tem uma disfunção erétil ou tem um problema para urinar que não é relacionado ao câncer, e aí você vai fazer um toque, vai fazer um PSA, vê aquela alteração e acaba diagnosticando aquele de baixo risco. Então, os cânceres de baixo risco, né, de fase inicial, que seriam, praticamente 98% das vezes não vai causar sintoma nenhum. E quais os tipos de câncer de próstata? Ele se divide também? Sim, na verdade a gente tem a biópsia, né, geralmente ele vai mostrar um adenocarcinoma, que é um tipo de câncer de próstata. E você tem que saber avaliar qual é aquele câncer de próstata. Se ele é um baixo risco, um médio risco e um alto risco. O que é isso? É o risco do câncer progredir ou causar metástase. Então, os cânceres de baixo risco têm um risco muito menor de causar, né, de virar de ter uma metástase ou um agravamento daquela doença. E tudo isso serve para você saber o que você vai fazer de tratamento. Vão ter pacientes que vão fazer uma cirurgia robótica, no caso do baixo risco. Vão ter pacientes no risco intermediário que também vão fazer essa cirurgia robótica ou laparoscópica. Pacientes de alto risco, às vezes precisam dar cirurgia e mais uma radioterapia, uma quimioterapia. E existem cânceres, isso é até estranho falar, porque às vezes você fala, tem câncer, tem que tirar. Não, alguns cânceres, dependendo da agressividade, muito pouco agressivo, né? Aquele câncer com uma quantidade muito pequena na próstata, pela biópsia, pela ressonância, às vezes você não vai fazer nada, você vai só acompanhar o paciente, entendeu? Sim. Sem fazer nada, porque às vezes o tratamento pode causar mais efeito colateral do que você só acompanhar. O exame de toque sempre é necessário para o diagnóstico ou só o PSA substitui aí o exame de toque? Quais são os necessários? Assim, o PSA e o toque complementa o PSA, né? Então, assim, óbvio que hoje a gente tem um livre-arbítrio. Se o paciente não quiser fazer toque, a gente não vai fazer. A gente, como médico, urologista, a gente tem que orientar o paciente, que é sempre melhor, né? Mas o ideal é fazer o toque e o PSA, porque às vezes você faz um PSA que está normal e você vai e pelo toque você acha o nódulo. Um caso interessante que aconteceu comigo há pouco tempo foi um paciente que tinha uma próstata pequena, um toque normal e um PSA muito baixo, abaixo de 1,5. E esse paciente foi fazer uma raspagem de próstata, que é raríssimo você encontrar isso, e ele encontrou nessa raspagem de próstata um câncer de próstata, coisa que quase nunca acontece, né?
Então, para você ver que o PSA só, ele não é um fator tão certo, né? Nem o toque. Então, às vezes você tem alguns pacientes que têm um risco maior, que você vai ter que fazer a indicação de alguns exames complementares, como a ressonância, né? E, doutor, quando a cirurgia deve ser indicada? Bom, hoje em dia a cirurgia ela é indicada quando você encontra uma doença localizada na próstata, né? Se você tem uma doença que já está com metástase, você não pode fazer essa cirurgia porque você não vai curar o doente. Você vai fazer com que ele passe por uma cirurgia e, teoricamente, ele não vai ter expectativa de vida depois daquela cirurgia. Então, geralmente, a cirurgia é indicada para os pacientes que têm câncer de próstata localizado, ou seja, só está na próstata. Então, como que a gente faz isso? A gente, além da biópsia, a gente precisa de uma ressonância, de uma tomografia para mostrar que a lesão só está na próstata, entendeu? E hoje a gente tem uma evolução que eu acho que dentre as especialidades cirúrgicas da área médica foi uma das que mais evoluíram, que foi a questão da cirurgia da próstata com o auxílio de um robô. Não é um robô que faz, né? Geralmente é um urologista capacitado que já fez um treinamento para aquilo e que vai fazer uma cirurgia com o auxílio do robô. Esse robô, ele facilita, né? Porque ele melhora a magnificação da imagem, a imagem fica mais ampliada, você tem uma facilidade dos movimentos que nem uma mão humana consegue ter, e você diminui o risco de sangramento, o risco de lesão de órgãos laterais da próstata, entendeu? Então, hoje é indicado a cirurgia para esses cânceres de baixo risco e, dentre as cirurgias, foi uma das que mais evoluíram aí na parte tecnológica. A idade do paciente também influencia se vai fazer a cirurgia ou não? Sim, se você tem um paciente muito idoso, você tem que levar em consideração que às vezes a cirurgia pode ser um risco de vida para ele. Então, não dá para você operar um paciente de 90 anos ou também um paciente de 75 anos, mas tem problema cardíaco grave, entendeu? Que aquela cirurgia pode atrapalhar. É muito comum, às vezes, a gente encontrar no nosso consultório alguns pacientes que são pedidos PSA de forma, né, às vezes o paciente pede para o médico solicitar, ou às vezes o médico, que não é urologista, pede esse PSA, e isso está errado, porque o PSA em pacientes muito idosos não tem o porquê fazer. Imagina um paciente que chegou até seus 75 anos, nunca teve nenhum problema, aí o médico vai e pede PSA. Quando ele pede PSA com um paciente de 80, 85 anos, esse PSA pode estar elevado, esse paciente pode ter um câncer de próstata. Mas, olha a confusão que você coloca na cabeça do paciente e do próprio médico, porque você imagina que um paciente com 85, 90 anos, ele tem uma expectativa pequena. Então, aquele paciente pode ser que morra com câncer e não do câncer. Sim. E aí você vai ter que fazer a biópsia, vai ter que fazer algum tratamento, e isso pode atrapalhar a qualidade de vida desse paciente. Então, por isso que a idade é extremamente importante no diagnóstico e no tratamento. Vamos dizer então que do ciclo de vida, do ciclo aí do câncer de próstata, ele leva mais ou menos 20 anos para levar a óbito sem tratamento? Isso aí. Por exemplo, um paciente muito jovem, se você tem um tumor de baixo risco, como eu te falei, que às vezes a gente nem opera, você tem que levar em consideração que ele vai ter uma expectativa de vida maior. Então, se você ficar esperando, esse paciente pode evoluir. Agora, alguns pacientes, por exemplo, com 85 anos, se você tem um de baixo risco, não precisa fazer mais nada, na verdade, porque é um paciente que vai morrer com câncer, sem nenhum problema daquele câncer, e que pode ter mais complicação se tratar aquele câncer com radioterapia, com quimioterapia e com cirurgia, né? Uhum. E quais as chances de cura? Bom, a chance de cura no paciente com câncer menos agressivo é de quase 95%, né? Então a gente está falando aí de um câncer que tem uma chance de cura muito alta perto dos outros. Se você comparar a câncer de estômago, câncer de intestino, câncer de próstata consegue ter uma chance de cura muito maior, né? Agora, pacientes que têm um câncer mais agressivo, que já estão fora da próstata, esse paciente também pode ter uma expectativa de vida maior, até porque evoluíram muito a questão das quimioterapias, dos bloqueios hormonais, que são a forma de tratar o câncer de próstata. Então, esse paciente também tem expectativa de vida,
porém, maior, né, expectativa de vida, porém, com menos qualidade de vida, porque esses pacientes podem evoluir com alterações metabólicas por causa dessa quimioterapia, aumento da pressão arterial, risco cardíaco. Então, isso tem que ser levado em consideração também. A cirurgia pode deixar sequelas, principalmente na vida sexual do homem? Sim, a cirurgia pode deixar sequela na vida sexual. Como eu falei, evoluiu muito, então, na época que se fazia cirurgia aberta, você tinha um risco quase que 95% de chance de você deixar o paciente com disfunção erétil. Isso mudou quando veio a laparoscopia, né, que são aquelas cirurgias com incisões menores, diminuiu para quase 70%, e o robô diminuiu ainda mais. Além disso, o robô, né, a cirurgia robótica na próstata, ela ajuda não só na disfunção erétil, ela diminui a chance também de incontinência urinária, que é algo muito comum às vezes na cirurgia. O paciente vai, faz uma cirurgia, depois tira a próstata e depois perde a urina. A gente falou no início da entrevista que a próstata ela serve também como um fator de continência urinária, ela que segura a urina. Então, quando você tira aquilo, o corpo tem que reagir de alguma forma. Na cirurgia assistida por robô, né, na cirurgia robótica, você consegue preservar mais a musculatura que envolve a próstata, mais a inervação, a vascularização, então você consegue deixar o paciente com um risco menor de impotência e com um risco menor de incontinência urinária. Bem, a impotência ou a incontinência urinária originadas devido à cirurgia, elas podem ser tratadas também depois, né? Tem tratamento? Sim, a gente tem vários tipos de tratamento. Na incontinência urinária, quando você tem uma incontinência urinária mais leve, que o paciente usa um forrinho, 2, 3 forros né, eles usam um forrinho como se fosse uma fraldinha para segurar aquela urina, você consegue tratar às vezes com fisioterapia. Então, os fisioterapeutas têm uma especialidade para isso. A gente tem até alguns fisioterapeutas para incontinência urinária aí em Santa Maria de Jetibá, muito bons inclusive, que fazem esse auxílio. E quando o paciente tem uma incontinência grave, que é algo que é muito raro hoje em dia a gente encontrar, exceto quando a gente encontra um paciente que fez uma cirurgia aberta há mais tempo e tudo, existem possibilidades, como um esfíncter artificial, é como se fosse uma válvula que envolve a uretra do homem, e aí você tem um dispositivo. Você aperta, né, às vezes fica na região do escroto, você aperta aquele dispositivo, ele enche a válvula. Quando você quer fazer xixi, você aperta aquele dispositivo de novo, ele solta e o paciente consegue urinar. Mas é muito raro a gente encontrar esses casos, né? E na disfunção erétil a mesma coisa. Antigamente, praticamente, né, como eu falei, quase 90% dos pacientes evoluíam para uma disfunção erétil grave. Hoje a quantidade diminuiu, mas você tem outros artifícios de tratamento. Você consegue fazer um tratamento medicamentoso, que é o tadalafila, sildenafil, né, o Viagra, a medicação via oral ajuda. Existem medicações injetáveis no pênis, que são mais restritas a alguns pacientes que não conseguem responder à medicação via oral. E existe, no último caso, a implantação de a prótese peniana. Então a gente tem próteses penianas rígidas, que são aquelas próteses que ficam, né, o tempo inteiro rígidas, né, o órgão genital do homem. E existe a prótese peniana, que é a maleável, que é uma prótese que tem também um dispositivo igual daquele de urina, né, do esfíncter artificial. Você aperta a válvula, você tem a rigidez, depois você aperta novamente, aquilo volta para o reservatório, então você deixa como simulasse aquela ereção. Mas isso aí é sempre um último caso que a gente entra, né, como indicação. A maioria dos pacientes respondem bem aos medicamentos, né, e existem pacientes que nem medicamentos precisam tomar. Uhum. Né? No caso aí das próteses penianas, o homem terá o mesmo prazer de antes da da prótese? Então, colocar uma prótese, você tem uma chance, existem alguns artigos, né, estudos mostrando qual é o grau de satisfação do homem para colocar a prótese peniana. Então você pensa que um paciente que às vezes que tinha sua vida sexual ativa, fez uma cirurgia e depois nunca mais teve, colocou a prótese. Ele provavelmente não vai ter a mesma coisa que era antes, mas você vai ter um grau de satisfação muito alto. Então, os artigos mostram 97% de
satisfação dos homens que colocam a prótese peniana, entendeu? Ou seja, é muito alto para uma cirurgia. Então são pacientes que não vão ter como era a mesma, não era a mesma coisa que era antes, mas aquilo vai dar a possibilidade daquele paciente ter, manter a sua vida sexual, não 100%, mas vai conseguir garantir uma penetração, uma forma de prazer ali, entendeu? Entendi. E o câncer de próstata tem prevenção? Não entendi. O câncer de próstata tem prevenção? É isso? Isso, tem prevenção? Então, a única forma da prevenção do câncer de próstata, né? A única não, vamos lá, para você prevenir, por exemplo, um câncer de intestino, além da alimentação, de evitar o tabagismo, de evitar o uso de muita comida processada, que são, situações que causam a possibilidade de ter câncer em qualquer local do nosso órgão. O câncer de próstata, a prevenção que a gente tem é através do exame de toque do PSA, porque você vai prevenir que aquele câncer seja encontrado depois numa fase muito avançada, né? A gente tem assim, o câncer de estômago. Como que você previne o câncer de estômago? Você pode fazer endoscopia a cada 3, 4 anos. Como que você previne um câncer de intestino? Você pode fazer uma colonoscopia a cada 4, 5 anos, entendeu? Agora, o câncer de próstata, como que você faz? Você faz acompanhamento anual com PSA e toque. Essa é a forma de prevenir, né? Então, assim, apesar de não ser a melhor forma de prevenir, como eu disse, às vezes só o PSA e o toque não vão mostrar aquilo, mas é uma rara possibilidade de não mostrar. Na maioria das vezes eles vão conseguir um diagnóstico. Então, a prevenção é você encontrar o câncer numa fase inicial, que você vai garantir uma doença curável, né? E diminuir os riscos de efeitos colaterais. Qual a importância de um homem se consultar com um urologista? Bom, a importância, além da prevenção do câncer de próstata, é a gente ser o primeiro puxão de orelha, né? É aquele que a gente vai acompanhar, vai ver como que ele está, a qualidade de vida, a vida sexual, a necessidade de, às vezes, fazer uma reposição hormonal, a possibilidade de ver alterações que parecem que às vezes é normal para ele, mas às vezes no órgão genital não é, doenças. Então tudo isso auxilia o paciente, né? Então o urologista serve como a gente como é urologista, a gente tem um contato muito pessoal com o público masculino. Então, vez ou outra a gente está conversando sobre carro, sobre mecânica, sobre plantação de café. Então isso é interessante. Você tem um urologista ali como seu médico, mas você acaba tendo uma certa amizade, né? Um contato mais próximo dele. Sim. É interessante que não é só, lógico, não sou eu, são todos urologistas, são muito parecidos nesse perfil. E é ali que o homem vai mostrar, vai falar, né? Que às vezes, numa situação de doenças ou alguns problemas, ele vai falar coisas que às vezes ele não vai falar nem com um amigo, nem com a mulher, entendeu? Então, isso que eu acho que é o mais importante aí. Em qualquer fase da vida, né, procurar um urologista. Assim como a mulher tem ginecologista, o homem também deve ter um urologista, né, para se consultar. Isso aí, tem que ter urologista, né? A gente sabe que na mulher, né, a mulher tem um ginecologista, a gente como urologista atende muita mulher, mas o ginecologista não é a mesma coisa que o urologista, ele não atende o homem. Uhum. Então a mulher vai também no urologista, né? Pra tratar. É comum às vezes eu atender o marido e às vezes o marido fala, minha mulher está com uma infecção urinária, ou minha mulher está com cálculo renal, e aí essa mulher vai vir no urologista, porque são coisas que às vezes o ginecologista não tem o costume de tratar, né? Fora a parte oncológica, né? Então as mulheres também têm risco de ter um câncer de bexiga, tem risco às vezes de ter um câncer de rim, né? Então, tudo isso a gente vai fazer acompanhamento. Eu trabalho aqui no Hospital Santa Rita, né, em Vitória, trabalho na parte do SUS e tudo, fazendo essas cirurgias oncológicas, e a gente vê que, às vezes, assim, o nosso público, 60% é homem e 40% é mulher, porque mulher também tem essas doenças, né? Uhum. Doutor, qual o seu telefone de contato e onde atende aqui em Santa Maria de Jetibá? Só um minuto que eu vou ver aqui, Marcinete, ainda não tenho de cabeça, não, mas agora, rapidinho. Na Clínica Renascer, né? Consultório. O telefone de contato é o 999-61-6147. Pode repetir. 999-61-61-43.
6143, desculpa, 6143. É o Eu tenho telefone. também um Instagram, que é o Rômulo Santos Urologia. Lá eu coloco algumas, a parte do meu trabalho, de algumas doenças mais comuns, de algumas dúvidas. Então, só seguir lá, Rômulo Santos Urologia. Muito obrigada por sua participação aqui no nosso programa mais uma vez e uma boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau. Até a próxima. Esse foi o Dr. Rômulo Tavares Santos, urologista, falando sobre o câncer de próstata. O nosso programa volta na próxima quinta-feira com mais informações para você. Quinta-feira vamos falar sobre saúde mental com a médica Thaís Silveira. Beijo para você e até a próxima. Canção Engenheiros do